pessoal, ótimo dia para você que acompanha hoje mais Araçatuba. Todas as regiões do estado de São Paulo sofreram com o impacto das mudanças climáticas na safra de soja. Os reflexos comprometeram a produtividade da soja. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Thomas Rocco, presidente do CIRAM e produtor de soja, e Azael Pisolato, que é presidente da AproSoja São Paulo. Rocco, Azael, sejam bem-vindos, o espaço é de vocês. Bom dia Thalia, Israel, Jonas também, que nos escuta, todos os amigos produtores rurais, uma satisfação muito grande receber o Azael, que é um parceiro nosso aqui do CIRAM, um cara arrojado, produtor de soja, de amendoim, de cereais, um cara que tem muito conteúdo para que a gente possa explorar e para a gente falar, né, Thalia, desse momento que nós, produtores rurais aqui do estado de São Paulo, do Brasil inteiro, que nós estamos vivendo com relação aos impactos da quebra da safra de soja, como isso daí vai repercutir dentro da propriedade de cada produtor, né, como que ele pode se defender. Então, para a gente falar um pouquinho de como é que foi o plantio, como estamos nesse momento de colheita, a gente vai abordar também a questão de mercado de soja. Então, nós temos muito conteúdo e, como presidente do CIRAM, estou muito feliz em poder trocar essa ideia aqui com o Azael, de produtor para produtor, passar a bola para ele, para esse bom dia do Azael, e vamos que vamos, que a pauta é boa, hoje é gostoso a gente conversar. Bom dia, Thalia, bom dia, Thomas, te agradecer pelo convite, Thomas, é sempre um prazer estar com você aí, com o CIRAM, um parceiro grande nosso, que parabenizar o trabalho que você vem fazendo, Thomas, à frente aí do CIRAM, de levar informação para o produtor, defender as pautas que realmente importam. E num momento difícil, né, Thomas? Estamos passando por um momento extremamente complicado, principalmente aqui para o estado de São Paulo e a sojicultura. Então, é um prazer estar aqui, vamos discutir os temas, ver o que dá para fazer, o que aconteceu, o que dá para esperar daqui para frente. E estamos à disposição aí, a AproSoja São Paulo, à disposição sempre dos produtores rurais da região de Araçatuba, do CIRAM, para que a gente juntos aí consiga vencer os desafios. Zé, cara, vamos começar, né? Viemos aí praticamente, né? Então, tivemos 3 anos, né, bons para todos nós, né, da soja. Então, a gente teve aí aumentos de preço, pegamos, principalmente no ano passado, um ano bom de chuva, todo produtor animado, expectativa de área plantada crescendo dia após dia, todo mundo naquela euforia, plantadeira pronta, adubo no barracão, semente tratada, reguladinho, e aí faltou chuva. Aí começou a complicar. Atrasou o plantio, o cara que plantou sem palhada, a soja derreteu, os ambientes de produção foram, né, se deteriorando aí dia após dia. Então, cara, conta para nós como é que foi esse começo aí para vocês aqui. A gente estava com a expectativa lá em cima, e aí começou o plantio, a coisa foi minguando, e aí aqui nós estamos avançando aí no sofrimento. Exatamente. Então, como você falou, nós viemos de anos muito bons, né? E a gente sabia que isso não ia durar para sempre, né? A gente sabe que a agricultura tem essa característica cíclica, né? Principalmente numa cultura como a soja, né? Uma commodity, a gente sabe que os ciclos delas acontecem, mas a gente nunca imaginou que aconteceria tudo de uma só vez, né? Normalmente, commodity, a gente combina ciclos de baixa produção com preços melhores e vice-versa, né? Altas produções com preços menores que vão, de uma certa forma, aí, fazendo esse hedge, protegendo o produtor ao longo da cadeia. E, como você disse, o Brasil como um todo, né, com exceção do Rio Grande do Sul, vinha de boas safras, né? O Rio Grande do Sul, que vem se recuperando esse ano, mas nos últimos 3 anos tinham sofrido muito. E São Paulo se preparou aí para novamente uma safra cheia, né? Vamos falar. O ano passado foi safra recorde em São Paulo, quase 5 milhões de toneladas, né? O estado aí ultrapassando 1.300.000 hectares, uma cultura que vinha em ascensão, né? Um estado que tem uma diversidade muito grande, né? Estado de São Paulo, grande produtor de citros, grande produtor de cana-de-açúcar, grande produtor
temos aí bastante floresta, temos pecuária, pecuária intensiva, pecuária extensiva, um estado muito diverso, né, diferente de outros estados, e que a soja vinha ganhando muito espaço. E aí vale a gente lembrar que 2023 foi um ano espetacular de chuva, né, até outubro. Então nós tivemos dentro do mesmo ano, né, a agricultura ensina a gente todo dia, né, então a gente veio de uma safra recorde de cana-de-açúcar em 2023, a gente teve usinas aí moendo cana até 24 de abril, né, porque não conseguia moer todo aquele volume, e que criou uma expectativa muito grande para o produtor, né? Ele conseguiu antecipar o preparo dele, conseguiu ali, falou, bom, esse ano eu vou plantar dentro da janela e tudo mais. Só que como grande parte da área do estado de São Paulo de soja é plantada nas reformas de canaviais, e a gente teve uma boa produção de cana, então São Paulo para a soja já começou com uma área reduzida com relação ao ano passado, né? Nós tínhamos uma área de 1.300.000 hectares na última safra, e nessa safra em torno de 1.200.000 hectares, uma queda aí de 6% a 7%. Né? Uma queda para o Brasil não é considerável, mas para o estado é bem representativa. E aí a história foi exatamente essa que você contou, né, Thomas? O pessoal com maquinário novo, investiu, fez a lição de casa, o custo dos insumos ali estava um pouco melhor que na última safra, né? E resolveu plantar, só que quando a gente também analisava a relação de troca, não estava espetacular. A conta acho que ali fechava, mas não estava no 0-0. E o cara falou, bom, eu vou plantar, vou fazer a lição de casa e conforme eu ver o andamento da safra, eu vou fazendo as minhas comercializações para se proteger. E aí o desastre aconteceu, né? Outubro não choveu, novembro não choveu, dezembro não choveu, janeiro não choveu, fevereiro deu aquela ensaiada, mas também não firmou as chuvas. E o produtor, como que ele vai se proteger se ele está vendo que ele não vai ter safra, né? Ele, bom, não choveu, né? Eu vou fazer uma venda antecipada. E aí nós estamos numa situação extremamente complicada, Thomas, com expectativas, né? E aí estamos partindo já para o final da safra, aí, do meio para o final, uma expectativa de conclusão de safra de produção muito ruim, né? A ProSoja São Paulo estima aí abaixo dos 50 sacos por hectare para o estado, né? Ali entre 50 e 52 sacos, e com preços extremamente ruins, né? Que não remuneram, que não vai pagar a conta. Então, é uma situação extremamente complicada, que vai exigir do produtor aí muita cautela, muito cuidado, e o planejamento da próxima safra está aí, né? O planejamento está batendo a nossa porta. Acho que o Zael trouxe aí dados importantes e relevantes aqui, né? Então, olha, né, Zé, o quanto que hoje a propriedade rural, o quanto que você tem nível de intensificação, de tecnologia, né? Acho que a ProSoja já vem falando bastante em gestão, você fazer gestão do fluxo de caixa, gestão dos seus custos, né? Você se defender, né? A gente está exposto ao risco a todo momento, né? É uma indústria a céu aberto, a gente está num mercado que ele é volátil, a gente está exposto o tempo todo, né? Então é importante que, né, os produtores que estão nos ouvindo, né, vocês estão vendo aqui, né, dois caras jovens que estão aí à frente dos seus negócios, né, na esfera das famílias que construíram o agronegócio do estado de São Paulo, mas que vem com uma bagagem grande, aí, uma rodagem para trazer tudo isso que a gente viu lá fora, então, para poder trazer para dentro da propriedade, que é um ambiente extremamente competitivo e difícil. Né? Então você vê os dados aí, né, que o Azel estava trazendo para nós com relação à safra de soja. Para nós, Azel, não é diferente. Então a região vem crescendo aqui ano após ano, em cima principalmente da reforma dos canaviais. Então é uma região muito sólida na cana-de-açúcar. Né? Nós temos aqui aí uma polo, aí nós estamos falando de praticamente, né, 14 usinas que estão aqui na nossa a região da Alta Noroeste Paulista. E os produtores começaram a enxergar na soja essa oportunidade, então a gente ganhou bastante volume em área plantada, mas agora nós vamos ter esse pé no freio, porque o clima judiou da turma toda. Então, acho que ela trouxe esse primeiro panorama.
para a gente abrir também, falar da questão de mercado, né? A ProSoja também trouxe alguns números e relatórios aí que mostram a questão de oferta global, né? De como que, né, não só o Brasil, mas a América do Sul se comporta, para a gente entender primeiro, Zé, como é que é a tua visão com relação ao mercado de soja nesse momento, e também para a gente dar uma olhadinha na questão de como é que você está enxergando aí os produtores da tua base, a ProSoja, com relação à trava de preço. A turma tem feito trava, ela está se defendendo, ou ainda está especulando, está no mercado e tomando o risco aí lá em cima? Então, Thomas, a gente tem que ter uma visão, como você falou aí, muito global do nosso negócio, né? A gente não pode simplesmente olhar para o que está acontecendo nem na nossa região, nem só no nosso estado e nem só no nosso país, né? A gente está trabalhando com uma commodity, então é importante a gente ter uma visão global do que está acontecendo, né? Safra dos Estados Unidos, a última safra foi relativamente boa. Safra brasileira, e aí que está das grandes discussões nossas, sabe, Thomas? Porque tem consultorias ainda falando em mais de 155 milhões de toneladas para essa safra brasileira. E esse número está totalmente fora da realidade, né? A gente não sabe se é o método como está sendo levantado esse número que está incorreto, se essas informações não chegam, o que está acontecendo, mas a gente já viu até a Conab aí, que vinha com números acima de 100 milhões, já vindo para 146, né? E com um viés de baixa aí para revisão. O próprio secretário Neri Geller, em uma das entrevistas, falou que acredita numa safra aí de 140 milhões de toneladas. E o Brasil, e a ProSoja Brasil, com suas 16 estaduais, em uma reunião da Câmara Setorial, Thomas, nós fizemos todo um estudo, né? Cada ProSoja fez sua lição de casa para trazer essa visão, né? Para não ter essa visão enviesada. Pô, eu só estou olhando São Paulo, que está numa situação de 23% de quebra, né? Desse ano em produção. Então, eu não posso extrapolar isso para o Brasil. Então, cada estadual pegou a sua realidade, levou para dentro da Câmara Setorial, e lá nós chegamos nesse número de 135. Então, diferente do que muita gente acha, que pô, a ProSoja jogou um número lá para a torcida, não, foi um número extremamente estudado, consolidado, para que a gente soltasse no mercado e aí tivesse um contraponto com essas estimativas absurdas que não refletem a realidade. Então a gente acredita aí numa safra abaixo dos 140 milhões de toneladas para o Brasil, o que deveria estar causando um impacto ainda maior em Chicago, né? E, por outro lado, nós temos a Argentina, que o ano passado teve uma queda de mais de 50%, que esse ano teve aí chuvas regulares. Também tem consultorias falando em 50 milhões de toneladas na Argentina, né? Que o ano passado foi 25, então quer dizer, eles estão colocando mais 25 milhões de toneladas no mercado, que a gente não acredita. A gente acredita aí que a Argentina fica em torno de 40 milhões de toneladas lá também. Então, se a gente juntar essas divergências, né, entre o que a gente verifica e algumas consultorias defendem com que números como o USDA e outras consultorias soltam, nós estamos falando de 20 milhões de toneladas de diferença, né? É muito grande e isso impacta diretamente no mercado. E aí, por outro lado, tem gente que fala, pô, mas a trader está precisando da soja lá, né? Por que esse preço não reage? A gente estava discutindo até antes de começar a live aqui, né, Thomas? A gente não está tendo fila em armazém, cara. O ano passado nós chegamos a pegar 3 dias de fila nessa mesma época. Hoje o nosso caminhão chega na cooperativa com 1 hora está descarregado. O ano passado a gente queria cumprir o contrato de venda futura e a trader falava, não tem espaço no porto. Esse ano as traders estão falando, você já colheu aquela soja que você vende antecipado que eu preciso carregar. Então, o que a gente está vendo na prática é algo muito diferente. Aí tem gente, mas o plantio atrasou, tivemos replantio, a soja do tarde pode ser que recompense um pouco. Mas para a gente que tem o conhecimento agronômico da vivência do campo, soja do tarde sempre foi fator de decréscimo de produtividade. Quem plantou tarde sempre teve uma produtividade pior do que quem plantou na janela. E esse ano tem gente que defende que a soja do tarde vai ser a salvadora da pátria. Então, a gente realmente acredita que o mercado ainda não precificou
essa diferença, só que, como a gente bem sabe, né, Thomas, existe uma pressão logística muito grande do produtor e a fatídica data 30/4, né? Então, o produtor está pouco vendido essa safra, o 30/4 está aí para pagar as contas, e a gente acha que o comprador está apostando muito nessa data aí, de que ó, o produtor vai ter que vender para cumprir os vencimentos dele. Então, ela sentou em cima e falou, ó, o preço é esse, vocês precisam vender até tal data e nós vamos... Mas o preço já vem reagindo, né? Então, nós vimos o preço de R$100, hoje nós já estamos falando em 112, 113, 114, então é 14% de diferença, né? E a gente imagina que isso pode ter um ganho após essa data aí, em que a colheita já finalizou, a pressão por armazém para desovar armazém. A gente sabe que o Brasil tem um déficit de armazenagem de 100 milhões de toneladas, né? Então, é uma situação complicada. E aí, respondendo a pergunta inicial que você fez, o produtor, ele, por experiência das últimas 3 safras, né? Principalmente a antepenúltima e a logo depois da pandemia, em que ele sempre fez a venda antecipada e chegou na hora, estava maior, ele tirou o pé, e ainda mais nesse ano que teve esse problema do clima, né? O cara falou, bom, não chove, será que eu vou ter safra para vender? Então deixa eu entender qual que vai ser minha safra e vou vender. Então essa é uma safra muito pouco vendida, Tom. E aí é um outro problema, né? Nós estamos tendo uma safra de baixa produtividade, com um preço da soja disponível muito baixo. Então, essa combinação é que está trazendo toda essa preocupação e que a gente está vendo o número de RJs explodindo no Mato Grosso, Goiás, e que não é um problema só de produtividade, né? É um problema de remuneração aí. Zé, você acabou de tocar num ponto, cara, que é legal, isso está na crista da onda, né? Como é que você está vendo essa questão da RJ, dos produtores rurais, pessoas físicas? Você acha que isso pode trazer impacto aí com relação ao tamanho de oferta de crédito, ao custo desse capital? Como é que isso está repercutindo aí para vocês, né? Chegou para nós aqui, é uma questão relativamente assim, não nova quando você olha para a recuperação judicial, mas dessa forma, quando está pegando aí, né, os cerealistas, os produtores de soja, é algo que está chegando aqui, os escritórios de advocacia estão falando, e ainda é um tema novo, mas você tocou, cara, é um tema da semana que a gente não pode deixar passar para trocar uma ideia, cara. Como é que você está vendo isso daí? Thomas, é algo que preocupa a gente, tá? A gente vê a RJ como uma ferramenta ali é a última opção, né? Porque não é bom para os credores, não é bom para a própria empresa, gera uma desconfiança no mercado. Então, vender ela como a primeira solução é algo que, ao nosso ver, é preocupante. E por que isso? Você pode falar, pô, mas o banco lá está ganhando dele, ele sabia do risco e tudo mais. E aqui nós não estamos falando de defender o banco ou o produtor. Eu acho que nós temos que analisar a situação de uma forma bem clara, né, e fria. Porque que acontece? Você conseguiu pegar plano safra esse ano? Pegou algum dinheiro subsidiado do governo? Cara, aqui a nossa região foi conta-gota, tinha fila. Então, assim, quando chegou, quem chegou primeiro bebeu água limpa. Depois ele sumiu da prateleira e continua sumido até hoje. Né? Os dois sumidos, né? O recurso obrigatório e o seguro rural, eles desapareceram nessa safra. Então a turma pegou o recurso mais caro aí. Exatamente. Então, se a gente pegar e falar assim, bom, o financiamento ele precisa chegar com volume e numa condição boa, né? Também não adianta dinheiro caro, né? Dinheiro caro tem aí, né, disponível, mas a agricultura não paga juros caros, né? Então, como que a gente resolve esses dois problemas? Dinheiro disponível, a disponibilidade. A gente não pode mais contar com o Estado. Só um parênteses, o IMEA fez um estudo na cadeia da soja, sabe quanto veio do Estado de crédito subsidiado? Menos de 4% no último ano.
O resto foi banco privado, recurso próprio e revenda. Então, se a gente cria uma desconfiança nesse restante da cadeia, esse dinheiro ou ele vai diminuir, então nós vamos restringir, vai ser um empréstimo muito mais, vamos falar, seletivo, né? Emprestar para quem não precisa, vai emprestar para o cara que tinha um recurso próprio para fazer. Ou esse empréstimo vai vir mais caro para compensar possíveis não pagamentos aí, inadimplência, né? O setor privado ele é muito claro, né? Quanto maior o risco, maior o spread que ele vai cobrar para emprestar. Então, como a gente vê essa ferramenta da RJ? Eu acho que é importante a pessoa física ter a possibilidade de fazer RJ, eu acho que isso é um ganho, né? Ali conseguir, de certa forma, proteger seu patrimônio, mas ela tem que ser utilizada quando realmente necessária, né? A última instância. Quando a gente banaliza qualquer coisa, isso daí, essa conta vai vir de alguma forma. E para a cadeia da soja, mais ainda, né? Então a gente vê números lá, a gente recebeu esses de uma lista das empresas que pediram RJ, né? Um número absurdo. Eu não vou me recordar agora, mas era umas cifras. E aí a gente conversando com o pessoal falou: pô, eu acho que 80% desses casos aí, se sentasse com o credor, renegociasse dívidas, conseguiria resolver, né? Uns 20% é causa de insolvência mesmo. Vamos entrar num processo aí de RJ para que os dois lados saiam melhor, né? Então, é assim que a gente vê, Thomas. Eu não sei qual que é a sua visão, e aí podemos aprofundar nesse tema, mas a nossa visão é de que o instrumento de RJ é importante, mas não pode ser banalizado, né? Ele tem lá suas características, suas instâncias para ser usado, de tal forma que a cadeia que vem financiando o agro também não retrai o crédito, porque não dá para contar com o governo. O governo está com a cabeça na agricultura familiar, no crédito subsidiado lá para. Até dividiram, né? Hoje nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, caso que nós nunca tivemos. E não dá para contar. Então, realmente, o setor. E não é bom contar, né? Eu acho que a gente fica mais independente quando o setor privado se organiza. E para se organizar, eu acho que as partes ali têm que agir de boa fé. Então, a RJ de boa fé, estamos de acordo, eu acho que é uma conquista do produtor. Aquela RJ que o cara aproveitou a situação para fazer isso, a gente é contra. Assim. Eu acho que, cara, essa é a linha, né? A gente veio aqui, né, enxergando que, né, a gente veio vivenciando anos muito bons. Né? Então, você olha aqui para a nossa região, o produtor foi se capitalizando, ele foi ficando mais valente. Acho que aí as taxas de juros começaram a subir. Né? Você tocou um ponto que é fundamental, né? Tem determinado tipo de juro que a agricultura não paga. E aí só quem está na atividade que tem essa faixa de longo prazo para olhar e entender o quanto que o seu fluxo de caixa permite. Né? Então a gente começou a ver que o produtor começou a ficar mais eufórico, começou a investir mais, começou a tomar mais taxas de juros a recursos mais altos, então, para que ele pudesse fazer os investimentos para novas máquinas, tratores, implementos. Né? A gente viu durante a pandemia o preço dos tratores explodir, das máquinas, dos implementos, né, dos pivôs centrais, de todo esse projeto foi lá para cima, e o cara foi tomando crédito caro, e aí depois começa a vir as frustrações, esse movimento não só dos produtores rurais, mas de toda a cadeia, né? Então, foram surgindo também novas revendas, novas lojas trabalhando e tomando risco desses produtores. A gente já tem aí os players aqui, né, que já estavam há muito tempo. Eu acho que esses sim já faziam um trabalho muito bem feito, fazendo as suas amarras, as suas travas, olhando o risco do produtor, vendendo de acordo, né, colocando ao menos ali uma CPR para esse produtor, para ele se garantir de não ter risco de inadimplemento, mas agora, nessa safra, a gente viu aumentar, a gente viu a oferta aí de muita coisa crescer, então acho que tem não só, aí a gente olha o produtor, ele vai estar sim em dificuldade, a gente tomou crédito mais caro, não teve seguro rural, teve frustração só de safra e quebra de preço, né? É a famosa tempestade perfeita. Mas vai impactar também a cadeia do agro em si, porque está todo mundo envolvido nela. E eu acho que o pessoal, né, pelo menos nós enxergamos assim, né, houve uma grande euforia e agora, ao que parece, vai se equilibrar um pouco
do mercado, né? Aquela velha regra de corte. Então, vai colocar aí alguns para fora, alguns vão continuar, vão se estruturar, mas vejo, né, que a região nossa prosperou muito, o progresso entrou quando a gente olha para os cereais, né? Então a gente está aqui, Araçatuba, né? A gente olha para Birigui, que é uma das extensões de base do Ciran. Birigui vem crescendo ano após ano, até que no ano passado ganhou o título aí do município que mais planta sorgo no estado de São Paulo. Então a região também consome bastante por conta das granjas que a gente tem aqui em volta, não só Guararapes, mas a região de Bastos. Então vem crescendo, diversifica. Quando você diversifica, você dilui risco dentro da propriedade. Então, para isso, a soja entrou tomando um lugar aí de diluir risco para o cara. Junto com isso, né, a nossa região não tem essa aptidão para a cultura do milho, a não ser alguns poucos produtores hoje que vão fazer o plantio do milho irrigado, e ainda assim é uma cultura de risco e as produtividades caindo, muita pressão, né, o Brasil inteiro de cigarrinha, mosca branca, esse ano também está pressionando, então vejo como muito bom. Acho que houve uma euforia, agora acho que deve dar uma equilibrada aí no mercado, porque, cara, balançou, a gente vai ver ainda, né, pelo menos, vou te perguntar como é que está aí na tua região a questão das colheitas, né? Nós estamos agora no olho da colheita aqui, como você falou lá no começo. Cara, tá tranquilo. Caminhão vai, caminhão volta, então, pelo menos assim, para nós, aqui na fazenda, quando a gente chegou ano passado ali a trabalhar aí com quase 6 carretas, então hoje 3 estão fazendo a função, vai lá, tombador, virou, volta para cá. Então, assim, cara, os produtores estão colhendo. A turma que plantou cedo já foi a constatação de que foi ruim, inclusive aqui na região começou a colher as áreas irrigadas, as produtividades aí na casa de 50 sacos, 55 sacos por hectare, pivôs que entregavam, pelo menos aí de 75 a 80 sacos, alguns conseguindo colher 90, aí depois melhorou um pouquinho essa soja irrigada, a turma entrou ali numa janela ideal aqui, e para nós ela vai aí por volta aí do dia 10 de outubro até meados aí de início de novembro, aí conseguiu evoluir, então aí alguns produtores chegaram aí a relatar 70 sacos por hectare nessas áreas irrigadas, mas ainda abaixo com a média do cara de 5 anos. E agora está vindo a turma mais, né, do tarde colhendo, que até o Azael falou, né, como, né, produtor e também da parte do engenheiro agrônomo, cara, sempre foi ruim. E esse ano também foi diferente. Acho que melhor, mas não foi diferente. Então, cara, como que tá aí para vocês? Como é que tá a colheita na tua região aí? É que o cedo estava tão ruim, né? Que o pessoal falou: se o tarde for mediano, vai dar certo, mas não melhorou. Thomas, só antes de entrar nessa previsão, eu queria só enaltecer mais um ponto que você tocou, que é a questão de seguro rural. Acho que não tem como a gente deixar de dar um foco nesse tema, porque o seguro rural acaba resolvendo vários outros temas desses que nós estamos falando, né? Um seguro rural bem feito, a gente consegue fazer uma venda antecipada, porque eu tenho a garantia da produção, né? Se eu não produzir, o seguro cobre. Então, dá uma certa perspectiva, dá mais segurança para o credor. Então, os juros dele vai ser mais baixo, porque o cara, pode dar tudo errado ali, mas ele está segurado. E, mais uma vez, né, o que a gente vê é que o governo não tem dinheiro para fazer o seguro rural. O estado de São Paulo, é até um compromisso do secretário, do Guilherme Piai, ele disse que São Paulo vai sair na frente, né? Esse ano ele já anunciou um volume de recurso interessante, então eu acho que São Paulo aí como locomotiva pode ser o exemplo para o Brasil nesse quesito. Mas é um tema que nós, como entidade, temos que, toda vez que tiver a oportunidade de falar com uma instituição financeira, com uma liderança política, nós temos que bater que seguro rural é prioridade número 0, né? Porque ela acaba resolvendo outras prioridades. Porque hoje, ou o seguro, o valor que ele oferece para você não cobre seu custo, então você vai falar, eu vou fazer seguro do negócio que não cobre meu custo, ou ele é extremamente caro, que desestimula, então a gente precisa ali realmente desenhar um seguro que atenda.
E aí nós temos diversos modelos no mundo, né? Podemos pegar um modelo americano que fantástico, né? Então, esse é um tema. Agora, voltando para a parte da produtividade, Thomas, até nem vou falar só da nossa região aqui, eu estou em Jabuticabal, né, próximo a Ribeirão Preto, mas do estado. O estado como um todo foi totalmente afetado, né? A gente tinha uma região ali, próxima à divisa do Paraná, Santa Cruz do Rio Pardo, Assis, que até dezembro, nós temos membros da diretoria que produzem lá, falavam assim, nós vamos produzir mais que o ano passado, aqui está vindo a chuva e o Paraná na mesma situação. Tá chovendo aqui, a produção nossa vai ser espetacular. Cara, dia 20 de dezembro a chuva cortou e ficou mais de 35 dias sem cair uma gota d'água e aquela onda de calor violenta. O estado do Paraná derreteu, e essa região aí nossa também, de Assis, ali Santa Cruz do Rio Pardo, derreteu, que é uma das principais regiões produtoras de soja nossa, a ponto de mais de 30 municípios daquela região decretar estado de calamidade. A média da região não deve passar os 30 sacos por hectare, de uma lavoura que se instalou perfeitamente distante, que vinha chovendo até dezembro. Dali para frente o negócio degringolou. Então, se a gente pegar essa região que é muito representativa, abaixo dos 35 sacos. Aí, se a gente vier para a nossa região aqui de Jabuticabal, Ribeirão Preto, Araraquara, ali, que é uma importante região produtora de soja em palhada de cana, a gente teve uma redução significativa de área por conta da soja e do amendoim, né? O amendoim esse ano, quando foi se plantar ele ainda está, né, com um preço muito atrativo, e que estimulou que essas áreas de reforma fossem repassadas para o amendoim e não para a cana. Mas as áreas de soja que ficaram sofreram demais. Se você ter uma ideia, a gente teve áreas de 20 sacos por hectare aqui, áreas minhas, né? Coisa que a gente nunca imaginou. Acho que nós nunca colhemos menos de 50 sacos aqui na região, né? Área com 60% de argila, né? Um regime de chuva bem definido. E esse ano nós tivemos. E aí a nossa média até agora está em 46 sacos, e a dos produtores aqui, da cooperativa que a gente entrega, né, está abaixo dos 50 sacos também. Tá em torno aí de 45, e é isso que a cooperativa espera chegar no final. Para você ter uma ideia, a cooperativa recebeu menos da metade da soja esse ano do que tinha recebido nesse mesmo período do ano passado. Então é uma situação extremamente caótica. Araçatuba, você está falando, né, uma situação bem complicada. Se a gente for para a região lá na divisa lá, né, com Santa Fé do Sul, o Vale do Paraná ali, né, região de São José do Rio Preto, aqui um pouco mais para cá também, situação complicadíssima, né, baixa produtividade. Ele já é uma região de temperatura mais alta, né, então produtividades baixas. E a única região do estado, né, que é a exceção, que está com chuvas regulares, que quando a gente fez o levantamento lá da ProSoja São Paulo, você vai produzir mais ou menos 55 sacos. 88% respondeu menos e 12% respondeu mais. Esses 12% estavam naquele fundo ali de Ribeirão Preto, Serrana, Franca, Batatais, já divisa ali com Minas. Aquela região, cara, você olhava no mapa do IPMET, não estava chovendo em nenhum lugar, ali estava chovendo. Então, aquele pessoal vai colher bem, mas que é uma área que não representa muita coisa para o estado, sabe? Então, é uma situação caótica de produtividade para o estado de São Paulo, viu, Thomas? Tanto para a soja, para quem plantou um milho verão, está tendo dificuldade. A safrinha já não está se desenvolvendo bem também, para quem plantou, né? Seja um sorgo, seja um milho. Então, é uma situação complicada. Cara, não é diferente aqui, né, para nós. Então, quando a gente fala aqui dessa alta noroeste, né, são 15 municípios que a gente está aqui, né, um ambiente de produção mais desfavorável do que esse aí que você mencionou, né, uma altitude menor, um teor de argila menor, mas ainda assim a gente imagina que, assim, deve estar na casa aí dos seus 35 a 40 sacos por hectare, aí, quando a gente olha a média geral da região, né, extremamente desfavorável, o calor lá em cima, então mesmo aquele produtor... E ano passado nós tivemos um produtor colhendo 100 sacos aí, né, em Araçatuba, não teve? Tivemos, cara. Turma boa aqui,
conseguiu colher, entregou, aí você vai, às vezes vai nesse mesmo produtor hoje, é o cara que vai estar colhendo 35, 40 sacas, com o mesmo manejo, com a mesma tecnologia. Então, não foi, né, ele fez tudo de acordo. Se preparou, ele comprou os estudos no time certo, esse cara foi lá, plantou na janela, escolheu as variedades que estavam mais adaptadas aqui à nossa região de produção. O cara usou tudo que ele podia de manejo para controle de doença, controle de praga, que não foi fácil, né? Para a região nossa aqui foi a batalha da mosca branca e do percevejo, e da lagarta também, derretendo. A praga foi muito forte. Fazia tempo que não vinha. A gente estava mais acostumado com manejo de doença, mas a praga esse ano foi forte. Então o cara fez tudo certo. Né? Agora chega na hora de colher, vem a frustração. Agora é importante dar esse norte para esse produtor. Né? Houve a frustração, né? E aí agora? O que eu faço? Né? Qual é o caminho que esse produtor tem que seguir? Como que ele olha para a segunda safra, para a próxima safra de soja? Né? Como é que ele... O que vocês, né, estão recomendando que os associados da ProSoja façam, né, para sentar com, tanto ali com a cooperativa, com o armazém, com quem for, e aí, frustrou, o que eu faço agora? Então, essa é uma pergunta difícil de ser respondida de forma generalizada, né? Acho que cada caso ali é um caso, né? Cada produtor tem a sua história, tem as suas limitações ou possibilidades ali. O que a gente está indicando e que a gente vê é que a gente acredita realmente que após 30/4 aí o preço deu uma recuperada, tá? A gente não tem como garantir, né, cara? Mesma coisa que o cara falar que vai prever o dólar, né? Sai uma guerra, acontece uma notícia. Até agora a China vem importando volumes recordes, então não estamos tendo um problema de demanda, né? Você vê que a demanda pelo produto brasileiro, ela existe, ela é forte, os prêmios aí estão dando uma recuperada, agora já melhorou do que estava 2, 3 semanas atrás, mas a gente cravar um valor é algo quase que impossível. Ao mesmo tempo, a gente também não vê que vai ser algo estrondoso. Nós não vamos ver mais soja de R$200 num curto prazo, não tem nada que leve para isso. Não vamos ver soja, acho que de R$150 num curto prazo. Porque a gente acha que realmente pode chegar ali nos 112, 113 agora, bater uns 120, que em percentual é muita coisa, né? Talvez pode ser o que signifique ali cobrir os custos. Então, o produtor que tem condição de talvez segurar, né? E aí vai depender de disponibilidade de caixa, disponibilidade de armazém para isso, né? Às vezes as cooperativas já precisam ir liberando armazém e não dá a condição da pessoa. Mas se tiver, a gente acredita que após esse final de abril aí o preço da soja deu uma recuperada, os números vão ficando mais claros, né? Vai chegando e a gente tem uma condição melhor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê, eu vou pegar dinheiro no banco para manter minha soja, para eu cumprir meu financiamento. Eu acho uma operação arriscada, né? Eu acho que cada um ali tem que olhar a sua... deixa eu cumprir meus compromissos, né? Acertar o que eu tenho que acertar. Não vou dar conta de cumprir meus compromissos, sentar com os credores, ver um alongamento desse endividamento. O governo está falando que vai fazer uma linha de prorrogação. Se eu não me engano, o Banco do Brasil já está com isso meio que engatilhado. Os juros não vão ser baratos, né? O pessoal está falando de juros de 12%, 12,5%, mais caro do que a Selic, né? Então, assim, não compensa o cara... Se ele tem o dinheiro em caixa, o dinheiro dele está rendendo menos do que ele vai pagar. Então, compensa ele sanar os compromissos dele e vamos pensar na próxima safra, né? Eu acho que a agricultura é muito isso, né, Tom? Meu avô sempre falava que lucro pequeno não quebra ninguém, ou que você só consegue fechar o balanço da vida do agricultor no dia que ele morre, né? Então, eu acho que esse é o momento, é sentar, fazer a lição de casa, é uma hora aí de sobreviver, né? Então, repensar os investimentos, né? Agora, é lógico, né, Thomas? O que você falou, muitas pessoas pegaram juros caros. Quantos CRAs nós não vimos ser emitido a CDI mais 5,5, mais 6, mais 7? Assim, pelo menos
a minha agricultura não paga essa conta, né? Talvez de outras pessoas aí faça sentido. E máquina muito cara, que é a relação de troca, arrendamento em áreas que não tinham aptidão, um arrendamento caro, né? Lá em cima. Então, isso daí não existe receita mágica, Thomas. Arrendamentos caros em área de baixa aptidão vai ter que ser renegociado. Esses financiamentos de máquina, o cara ou ele quita naquele custo, naquele juros caro que ele tomou e vê o que pode fazer, ou otimiza o equipamento dele, né? Eu acho que nós estamos numa fase de otimização, né? Para você ter uma ideia, esse ano a gente tem rodado pulverização 24 horas por dia. Pô, o equipamento tá caro, vamos otimizar ele. Eu não posso ter um equipamento caro que roda 8 horas por dia, né? Tem que rodar. Vamos plantar 24 horas por dia, otimizar essa estrutura para a gente passar por a agricultura nesses. E isso não é um problema pontual, tá, Thomas? A gente acha que esse ciclo aí de preços mais deprimidos da soja vai durar aí pelo menos uns 2, 3 anos se nada mudar, né? O Brasil cresceu muito nesses últimos anos, né? Nós saímos ali, colocamos 50 milhões de toneladas no mercado numa década, né? Então, assim, é muita coisa. E aí o mercado vai se ajustando para que a gente... Então, eu acho que vai... Não plantar sem fazer conta não dá mais, né? Bom, vou plantar, minha conta tem que fechar com o preço que está hoje. Plantar e torcer para o preço subir é loucura. E aí entra a diversificação. Pô, a conta da soja não está fechando. Será que se eu plantar um amendoim fecha? Se eu plantar um sorgo com investimento um pouquinho mais baixo, vou para cana, isso daí vai ter que ser analisado caso a caso, tá? E o mercado vai ter que se acomodar, né? A gente viu o preço de fertilizante já vem caindo, né? Quem não pagou mais de 5 mil reais uma tonelada de cloreto, né? Hoje está 2 mil reais, 2.100. Então, vem acomodando, a gente precisa se readequar a essa nova realidade e não vai ser fácil, né, Thomas? E aí, de novo, a importância de um volume de crédito disponível barato. Então, nós temos que rezar para o governo ter uma responsabilidade fiscal e essa taxa Selic continuar caindo, né? Eu não quero crédito subsidiado para a agricultura. Eu quero que os juros do meu país seja baixo. Aí eu não dependo do governo. Eu prefiro que ele tenha responsabilidade fiscal do que um ministro que vai lá e dá crédito subsidiado para a agricultura, né? Se a gente tivesse aí com uma Selic de 7%, 6%, pô, a nossa realidade seria outra, né? Então nós temos que cobrar firme responsabilidade fiscal do governo. E, por outro lado, a cadeia do setor privado se organizar para que esse crédito esteja disponível da forma mais barata possível. Cara, especificamente esses 2 últimos anos foram de muita pressão, né, para a nossa atividade. A gente tem aí uma questão de um governo que não está ao lado do agronegócio, não está ao lado dos produtores rurais, isso impacta, a gente está falando de uma atividade básica. Então, essa é a nossa missão enquanto entidades, né? Os produtores estejam conosco, né? Nós somos a voz que vai levar a demanda desses produtores às esferas mais altas para que a gente possa, né, ter aí sim, né, uma questão de seguro rural, mas que compreenda mais e melhor os produtores, né, que a gente cobre essa responsabilidade fiscal que vai, né, colocar juros a mercado para todo mundo, não precisa subsidiar ninguém, né, mas tem a responsabilidade fiscal, porque aí você vai colocar, né, uma taxa de juros que é competitiva à tua atividade primária, que é essencial para todo mundo, né, que não vai viver sem o produtor rural. Então é importante isso, cara. Nós estamos tomando estão sendo 2 anos ruins, mas você tocou lá agora, esse é o ponto. Quando o produtor está vendo a gente, você está olhando para 2 instituições de relevância nacional, então, na palma da tua mão, está chegando um monte de informação. O que nós temos feito com os produtores do CIRAM é esse ponto que você tocou, evitar a especulação. É informação de relevância, informação com uma chancela de uma instituição por trás que vai evitar com que o cara caia numa conversa que vai levar ele para um caminho ruim. Quer seja o cara sair pagando um arrendamento alto, porque o vizinho dele falou que rachou de produzir, e ele caiu nessa conversa, saiu pagando renda alta, e cara, essa conta não vai fechar. Por tecnologias que vão vir,
e o cara vai levar para dentro da propriedade dele, que não vão fechar a conta. E o principal, cara, evitar essa especulação de, às vezes, o cara vai fazer uma loucura olhando que o preço da soja pode equilibrar um ponto que não vai, e aí ele vai ficar complicado. Então, é essa relevância de conteúdo que o produtor tem que ter nas instituições. Vocês têm feito muito bem isso com os associados da ProSoja. Nós estamos avançando agora com os produtores de cereais, né? Historicamente o Ciran tem um DNA de pecuária, né? E atrás está um pouquinho da história do boi aqui, depois com a cana, mas agora os grãos estão ganhando, né? Então, como ele ganha esse espaço, é algo positivo, mas, cara, está ao máximo essa especulação, as informações de relevância estão ali, então você tem que olhar, você não vai cair em nenhuma furada, né? Lá atrás, quando, né, eu estou lembrando agora nesse bate-papo que a gente está tendo, mas a gente já tinha, né, quando você esteve lá no Santo Ciran, ano passado, em setembro, esse cenário de oferta global, de demanda, você já tinha desenhado ele, né? Então, o cara que esteve lá, que tomou essa informação, o cara não caiu em especulação aí, e hoje está podendo, né, desfrutar de uma boa posição. Você levantou a bola para a turma lá, ó, tem uma oportunidade aí. Quem fez, travou, olhou para o mercado, olhou para os custos, travou, hoje o cara está realizando aí um mercado acima do que o mercado físico está pagando. Então, eu acho que essa missão, né, a gente já vai caminhando aí para os nossos finalmente, é evitar o produtor ao máximo a especulação. Né, o Zé está trazendo aqui, né, dados dentro dessa live do Estado de São Paulo, eu lembro que aquele dia lá estava o Alexandre Mendonça de Barros, né, que, pô, a gente vira dois anão perto dele, né? E aí a gente estava naquela discussão, se eu não me engano, naquela época a soja estava 110, 115. Ele falou, não tem muito para subir. E ainda perguntaram, mas se chegar no 130, eu vendo ou espero? Ele falou, eu acho que vocês devem vender. Cara, e nós tivemos uma oportunidade ali de um pico de 128, né, 129. Teve muita gente que aproveitou, né? Foi logo depois, algumas semanas depois do Summit, né? E aí, então, quem teve lá realmente teve informação privilegiada. Você está fazendo um trabalho maravilhoso à frente aí, Thomas. Eu te acompanho, vejo. Você faz um trabalho de comunicação muito bom, né? E eu acho que é isso que falta, né? A gente ir desmistificando, pegando aquelas informações que parecem ser muito complexas ou difíceis de ler e transformar isso em recomendação, né? E podemos errar também, né? Nós estamos num mercado extremamente dinâmico. O que a gente precisa é dar subsídios para que isso dê uma certa segurança, né? A gente não pode... A agricultura não tem como a gente acertar na mosca toda vez, né? A gente precisa estar sempre acertando, né? E acho que esse é o sucesso. E aí uma entidade como vocês, como a ProSoja, que vai levando essas informações, eu acho que ajuda a gente mais acertado que errar, né? E eu acho que a agricultura, nós temos que ser bom dentro da porteira, né? E a gente errando menos do que acertando fora da porteira, nós vamos ter aí um certo sucesso. Eu acho que esse é o caminho, né, Zé? Nós somos o agro, né, esse agro novo, né? Então, quando o Azael, a gente olha para ele, né, a gente sente orgulho, né? É isso, cara. Esse é o movimento que a gente quer trazer aqui para o Ciran, que é o movimento de trazer mais produtores jovens para que eles possam olhar nesse exemplo, né, de nós que estamos hoje como protagonistas dentro do nosso negócio, que o cara possa olhar isso como exemplo e ir em cima desse caminho, né? Todo mundo tem bagagem, todo mundo se capacitou, buscou informações, teve outras experiências que estavam não só dentro da porteira da fazenda, então tudo isso vai somando. Quando você olha que você tem, cara, uma indústria céu aberto, você tem uma economia global, você tem uma série de dificuldades, então é importante isso da gente ver e cada vez mais, né, que a gente vá tendo essas conexões com a ProSoja do Ciran, e lá dentro, né, dos eventos que a gente tem, então, vá aos eventos, porque lá é onde você vai pegar as melhores informações, né, Thalia? A Thalia também está começando a ver os eventos do agro, está vendo todo esse movimento de números, então é legal porque a gente vai vendo que é uma turma nova que vem
bagunçando a cabeça de todo mundo. E, Azael, obrigado aí, né? A Thalia vai fazer o nosso fechamento, mas, cara, tá muito legal, tá? Vou voltar para a colheita agora mais animado do que eu comecei. É isso, pessoal. Encerramos agora o nosso bate-papo de grande relevância aí para os produtores rurais, não só para os produtores rurais, mas para quem gosta da área também, para quem quer saber um pouco mais da área. Eu agradeço as participações do Thomas e do Azael. O objetivo do Ciram e do Hoje Mais Agro é levar informações relevantes e importantes para os produtores rurais, não somente de Araçatuba, mas de toda a região e todo o Brasil. Meninos, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Thalia. Um abraço aí a todo o pessoal, aí ao Jonas, vocês da redação. E agora deixo os finalmente aí do Azael aí, que é um grande amigo, parceiro, e já vamos contar aí com eles de novo no nosso Summit para a gente trazer mais informação boa aí para frente. Eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês, Thomas, Thalia, sempre muito bom, com os parceiros do Ciram. E é isso, eu acho que o produtor rural, ele precisa ter fé, em primeiro lugar, né? Perseverança e fazer a parte dele, né? Ele fazendo a parte dele, ele vai aproveitar os momentos bons e vai conseguir sobreviver aos momentos ruins. Felizmente, agora nós estamos passando por um momento ruim, mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai melhorar, né? Que vai melhorar. Então, vamos ter perseverança, vamos fortalecer as entidades, porque esse trabalho de informação, e principalmente político, né, Thomas? De levar as demandas para as lideranças políticas, seja para uma Assembleia Legislativa, seja para um governo do Estado, seja para um governo federal. Isso é muito importante, seja para propor algo que beneficie o nosso setor, seja para evitar que um mal aconteça, né? Que más ideias não faltam dentro dos congressos, né? Então, agradecer, é sempre bom trocar essas informações. Vamos marcar um encontro pessoalmente em breve aí, Thomas, e conta com a gente. Um abraço e um bom final de safra a todos e que o ano que vem a gente seja melhor presenteado aí com o clima.